Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin em queda e eu quero te mostrar por que eu iniciei as minhas compras. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana e bem objetivo para te apresentar. É claro, antes, como de praxe, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o Bitcoin perdeu a faixa de 74 mil dólares, sim. A gente precisa perder no semanal e no mensal, mas perdeu no dia atual e nos coloca diante de uma queda agressiva. Queda que jogou o Bitcoin diretamente para a sobrevenda no RSI semanal. RSI, que é o índice de força relativa no semanal, que historicamente, quando foi atingido, marcou faixa de acumulação de fundo de bear market. Sim, isso aconteceu nos últimos ciclos. Como você pode verificar aqui, vamos puxar o RS Levels. Nós temos, neste momento, o Bitcoin em sobrevenda no semanal. E esta sobrevenda semanal trouxe, no passado, ótimas faixas de acumulação. Último ciclo, 2022, 2020, 2018 e também 2015. Ou seja, nas últimas 4 vezes em que o RSI semanal bateu em sobrevenda, tivemos ótimas oportunidades de acumulação. E entenda, no último ciclo, principalmente, eu usei essa estratégia e não era fácil, nem tranquilo, nem um passeio no parque, fazer compras justamente naquelas faixas. Por quê? Porque o mercado estava em queda livre. Não era fácil. E não é mais fácil neste momento. Mas nós investidores precisamos trabalhar com o risco. Se você não entende como o risco funciona, este mercado não é para você. E se você estiver consciente do risco que você está tomando, você pode tomar decisões com embasamento. De nada adianta também você tomar decisões com embasamento sem consciência de risco. Então a primeira coisa é consciência de risco. Eu iniciei as minhas compras porque eu fiz vendas em 97 mil dólares. Então os bitcoins que eu acumulei nestas áreas, eu mantive uma parcela deles e vendi. E você verificou aqui em meados de janeiro, eu fiz questão de trazer essa informação, porque a gente atingiu ganância nessa área. Eu chamei a atenção para isso e informei, eu fiz vendas. Eu estou realocando nesta área. Agora voltando à questão de risco. O fato de eu estar comprando neste ponto é uma indicação de fundo? Não. Não é. No último ciclo, para você ter uma noção, quando a gente entrou em sobrevenda no semanal, a gente ainda caiu 30%. Oh meu Deus, quer dizer que isso ainda vai acontecer? Não. Mas eu estou chamando esta atenção, te trazendo esse alerta. O fato de eu começar a acumular não quer dizer que batemos o fundo. Esta é uma estratégia muito específica. Acumulação enquanto todos estão no desespero. Esta é a minha base psicológica, mas ela tem fundamento e ela olha para as probabilidades. Eu estou usando apenas a sobrevenda semanal? Não. Eu estou de olho na sobrevenda semanal. Eu estou de olho também no índice de medo e ganância. Esse é mais um indicador importante. Por quê? Porque em medo extremo, nós temos historicamente boas oportunidades de compra, de acumulação. Então nós temos 2 indicadores muito importantes. A gente está voltando justamente para o ponto de topo anterior. Ou seja, a gente está voltando para o topo do último ciclo, historicamente, ponto de acumulação de bear market.
E nós temos uma proximidade com a média de 200 semanas. Ela está, neste momento, em 58 mil dólares. Pô, Lama, mas a gente está 10 mil dólares acima. Sim, mas nós temos um range muito próximo. Quer dizer que vai atingir? Quer dizer que não vai atingir? Não, não estamos afirmando aqui. Estamos colocando a fronteira. E a gente também não pode esquecer que a maior parte da liquidez hoje está posicionada muito acima. Nós temos praticamente 400 milhões de dólares de liquidez até 58 mil dólares e nós temos mais de 23 bilhões de dólares até 109 mil dólares. O que não quer dizer que vai subir, mas o mercado tende a buscar a liquidez. Sem esquecer que o Bitcoin cai dos seus topos nada menos do que 47%. Se nós puxarmos deste fundo formado hoje para o topo, nós estamos falando de quase 90% de lucro. Ou seja, o risco e retorno começa a ficar interessante. E a gente não pode esquecer do gap de curto prazo. Um gap que, para ser fechado, deve levar a uma valorização do Bitcoin na casa de 26% dos seus fundos. No momento atual, nós estamos falando de 25%. E por que o gap está sendo considerado aqui? Porque, historicamente, gaps são fechados em sua grande e absoluta maioria das vezes. A probabilidade de um gap ser fechado é de 96%. E nós estamos falando de um gap gigantesco que foi aberto no último domingo, sem falar dos gaps que estão posicionados aqui. Mas eu chamo a atenção, eu só fui capaz de tomar essa decisão de investimento por conta do caixa. Algo que eu venho falando de forma repetitiva ao longo desses últimos anos. E caixa não é, eu recebi algum valor e eu vou colocar no mercado. Não. Você não entende caixa como valor monetário, e sim porcentagem. Confira, por gentileza, a aula de caixa que está aqui na descrição do vídeo. Ela é gratuita. É importante que você compreenda a questão de caixa para que você possa, sim, aproveitar os cenários que se colocam na sua frente e possa aproveitá-los, principalmente de forma analítica e não emocional. Se você não tem caixa, você não aguenta a volatilidade do mercado. Então, eu iniciei as minhas compras e eu farei mais compras caso o mercado fique mais extremo. Esta é a minha movimentação com base na minha estratégia, na minha tese e nos meus planos. E você tem acesso a boa parte da minha tese aqui também na descrição do vídeo. Então confira as aulas que estão à sua disposição, mesmo que você não seja integrante do nosso time Premium. Mas é claro, eu lembro a você, este não é um vídeo indicando compra, nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Volto a qualquer momento com atualizações, mas não deixo de te convidar a participar do nosso grupo geral do Telegram. Nossa comunidade no Telegram, ela é gratuita, tem sites, análises, atualizações esperando por você. Participe, segundo o link da descrição. É claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.